O CENIPA deve divulgar aí um relatório preliminar sobre o acidente da Voipaz. Agora, a divulgação no próximo dia 6 de setembro, quinta-feira, amanhã. E não é amanhã? O feriado é na sexta. Eu sábado. confundi por causa do feriado. É no sábado o feriado. Então, na sexta. Na sexta deve ser divulgado um relatório preliminar. Então, não há data definida para um relatório final e tudo. Mas os técnicos avaliam que o documento deve ser concluído dentro de um ano, a partir do acidente. Afinal, o que aconteceu? Que fica essa curiosidade de toda e qualquer... Dada a sensibilização que esse acidente causou, né? Fica sempre aquela questão, aquela coisa intrigante, né? O que aconteceu afinal? E claro que só os investigadores é que poderão dizer, mas pelo jeito vai demorar algum tempo, porém um relatório preliminar deve sair já na sexta-feira. Até aqui, o que se pode desprender disso aí tudo que está sendo investigado, hein? Vou conversar agora com o Daniel Calazans. Ele é perito aeronáutico e talvez tenha alguma noção a essa altura também do que pode conter esse relatório preliminar, enfim. Daniel, pela sua gentileza de nos atender e atenção, bom dia, muito obrigado, viu? Bom dia. Né? Bom dia a todos que nos acompanham. Prazer estar a bordo com vocês. Olha, eu admiro na aviação, em primeiro lugar, a busca pela redundância, né, de que tanto falam, né, nas operações, nos equipamentos e tudo, mas, sobretudo, essa preocupação de divulgar para o mundo da aviação as circunstâncias de cada acidente para evitar que ele se repita nas mesmas situações em outros voos, né? Coisa que, aliás, acho que a indústria de automóveis deveria fazer também, não é? Tem muitas situações de acidentes aí que poderiam ser evitados se as pessoas conhecessem melhor as circunstâncias dos acidentes, as situações em que eles acontecem. É claro que isso aí tornaria os outros motoristas mais cuidadosos e tal. Mas não tem. Mas na aviação tem, e isso é admirável. E também o cuidado que vocês que são peritos, os aeronautas, têm ao falar sobre isso e não permitir especulações que atrapalhem a própria investigação, ou então informe mal o cidadão comum que também fica curioso em saber o que aconteceu. Dentro desse cuidado todo que vocês sempre têm, não duvido que a sua postura seja diferente, Daniel, mas o que se pode afirmar até o presente momento, nesses dias que antecedem essa preliminar? Nós estamos vivendo um momento muito interessante, que é um momento ainda que toda a sociedade está ainda muito apreensiva e consternada com o que aconteceu. E nesse momento é normal que as pessoas comuns desejem uma justificativa, querendo saber aí as causas, mas na realidade é muito precoce nesse momento a gente definir ou afirmar. O próprio CENIPA vai emitir aí um relatório preliminar, como nós falamos, né? Preliminarmente. Só lembrando que a investigação do CENIPA não conclui com causas, e sim como fatores contribuintes. Então, nós temos aí que foram ventilados aí vários fatores. O gelo, a formação de gelo, muito frio na região que a aeronave está voando, é um forte indício. Mas pode ser outros problemas técnicos com o motor, problema técnico com o equipamento de degelo. Nesse momento, não se afirma nada, mas também não se descarta nada. E ainda pode, durante a investigação, descobrir um fator que ninguém está cogitando aqui no momento. Então, o relatório final deve sair em torno de 1 ano e meio até 1 ano, 1 ano e meio, dependendo da complexidade, às vezes até mais 1 ano e meio por aí. E esse preliminar, com um prazo de 30 dias, vai mostrar as linhas de investigação para que a gente possa ter uma noção, não do que aconteceu, mas do que será investigado. Por esse seu raciocínio, eu fico aqui pensando, se esse relatório preliminar vai ajudar no esclarecimento da opinião pública ou embaralhar ainda mais as coisas, já que é preliminar? Olha, nenhum nem outro, porque
a gente, às vezes, começa uma investigação com uma linha de investigação e, durante a investigação, a gente vê que as coisas mudam. Então, não vai embaralhar, mas vai dar um norte. Ó, o norte vai ser este. Contudo, pode ser que, durante a investigação, alguma coisa mude. A intenção do CENIPA é dar uma satisfação à sociedade que ela merece, não diante do que aconteceu, mas diante do que pode ter acontecido, e aí sim traçar uma linha de investigação e daqui um ano e meio, trazer um relatório mais esclarecedor. Na aviação, e sobretudo nessa parte de perito e de investigação, vocês sempre dizem que não é uma única razão. São várias, são elos que vão se fechando e todos eles contribuem para o que no final é um acidente. Isso pode ter acontecido nesse caso também? Sim. Por exemplo, a considerar que a formação de gelo foi determinante, a considerar, nós não temos ainda como afirmar. Vamos supor que a formação de gelo esteja dentro da linha de desdobramento dos fatos. Aí vamos supor também que houve problema de inoperância do equipamento de degelo. O piloto poderia ter evitado. Então, se nós colocarmos vários fatores, olha, formação de gelo, o equipamento inoperante, o piloto podia ter desviado. Se nós colocarmos vários fatores, a gente vai ver que o acidente foi construído. Lembrando que eu estou considerando esses fatores como hipóteses. Então, um fator, ele não causa o acidente, mas somando os fatores, ele pode sim. A gente usa uma frase que um acidente não acontece. Né? O acidente é construído. Então, coloca uma peça aqui, um tijolinho aqui, outro tijolinho, ele vai ver o acidente foi construído. Muito bom dia, professor. Prazer conversar contigo. A aviação realmente é um assunto muito interessante. Eu até acompanho muito o Lito Souza, o senhor deve conhecer. E no canal dele no YouTube, Aviões e Músicas, ele sempre fala sobre essa questão dos elos que vão se ligando. E outra coisa que ele fala sempre, e que o passageiro normalmente tem muito medo, é que turbulência não derruba avião. Não derruba mesmo? Eu discordo do Lito, tá? Eu discordo do Lito. É raro uma turbulência derrubar o avião. Mas dizer que não derruba não é verdade. Há vários acidentes que eu pesquisei, estudei. É provável, sim, já há situações de turbulência que derrubaram o avião. O problema é que há vários tipos de turbulência. Então, normalmente, como passageiros, quando nós pegamos uma turbulência leve ou moderada, dificilmente vai derrubar um avião, mas uma turbulência severa derruba avião, sim, tá? E já houve casos desse tipo. Nesse acidente da Voipaz, muita gente falou sobre a forma como o avião caiu em espiral. O que mais chamou a sua atenção nesse acidente? O avião ele caiu na vertical e muitos acidentes o piloto, a aeronave cai numa ascendente planada. Nesse não, ele caiu na vertical e rodando, né, que nós chamamos de parafuso chato. Por que parafuso chato? Porque as asas estavam paralelas ao solo. Normalmente o piloto, a aeronave vem assim em parafuso normal. O que chama atenção, muitas vezes, o parafuso chato ele ocorre quando há problemas aqui na parte traseira, onde nós temos superfície de controle. E aí eu chamo atenção porque em março desse ano, a aeronave, numa operação de decolagem, ela sofreu uma avaria nessa parte posterior. E aí vamos ver o que o CENIPA tem a nos dizer. Se essa avaria que ocorreu em março desse ano, ela, claro, a aeronave passou por uma manutenção corretiva e nós vamos perguntar se essa manutenção corretiva ela foi o suficiente para permitir que a aeronave voltasse a voar em condições normais, ou se essa avaria não teve nada a ver, ou se não foi feita a contento e contribuiu com esse acidente. Esta é uma pergunta interessante que o CENIPA vai nos responder.
Professor, bom dia, Adalberto. Muito obrigado pela sua atenção com o nosso departamento de jornalismo. O que a gente vê diferente dos outros acidentes de avião e esse, professor, é que esse tem muitas imagens. Muitos acidentes acontecem, a gente nem fica sabendo como que aconteceu. Mas nesse caso, muitas imagens rodou pela internet. Isso ajuda a CENIP? E muito. Então, o CENIPA, quando ele faz a investigação, ele leva em consideração as caixas pretas, a caixa preta leva em consideração qualquer imagem. Tá? Nós já tivemos outros acidentes, do Teori Zavascki, por exemplo, ele foi bem elucidativo, porque as imagens das casas ao redor conseguiram gravar as condições meteorológicas que foram determinantes. Nesse caso, o barulho do motor, né, que foi captado pelas câmeras, serão analisados pelos investigadores, como a aeronave caiu, o ângulo de impacto, né, como a aeronave ela impactou o solo, tudo isso é, sim, muito importante. Infelizmente, né, aconteceu, as pessoas gravaram, e essas gravações elas serão excelentes pontos de partidas para uma investigação. Esse documento que o CENIP está providenciando, doutor, e deve divulgar na próxima sexta-feira, agora dia 6, informações que nós recebemos que é assim que funciona, dentro de 30 dias tem que mandar uma prévia, vou chamar assim, o senhor me corrija se não for desta maneira, para a Organização Internacional da Aviação. Isso vai para o mundo inteiro? Ah, sim, isso... o CENIP ele vai fazer essa investigação por se tratar de uma aviação comercial contendo passageiro, e tem um outro destaque, tá? Então, com certeza, vai ser enviado para as outras instituições, tá bom? E, principalmente, né, serão convidados também a operadora, a construtora do avião e outros personagens interessados nesse assunto. Então, por se tratar de aviação comercial, tem, sim, uma abordagem diferente, internacionalmente falando. Bom, eu vou voltar no assunto turbulência, que o Tadeu lembrou muito bem aqui, porque assim, sempre teve. Mas eu confesso ao senhor que de uns 20 anos para cá, nos voos você enfrenta muito mais turbulência. A sensação é essa, né? Daí a minha pergunta. Muito mais turbulência do que em outros tempos. A pergunta vem de carona nessas instabilidades climáticas todas que nós estamos vendo aqui, pelo menos aqui no solo, onde nós estamos pisando aqui, está mais que claro que o clima está alterado. Daí a minha pergunta, se a minha sensação de que hoje dá muito mais turbulência num voo do que antes, se ela tem se de fato é verdade, se tem alguma associação com essas mudanças climáticas todas que não se restringem aqui apenas onde nós vivemos aqui, que é no solo. Esta percepção, essa sensação que você tem não é uma rara percepção, é uma realidade. Um estudo aí com os órgãos de meteorologia internacional, ficou comprovado que o aumento de vários fatores meteorológicos, fenômenos, estão se intensificando e amplificando. Então, na verdade, a causa principal é o aquecimento global. E nós temos uma turbulência de céu claro, que era uma turbulência que dá em elevadas altitudes, e era muito rara. Eu estou 40 anos na aviação, então eu nunca vi tanta ocorrência como agora. Inclusive, em locais que nunca eram dados, não eram presentes essas turbulências, estão mais comuns. Então, são dois fatores. São mais fenômenos e os fenômenos mais intensos. Então, essa sua sensação não é uma percepção, é uma realidade. Porque não é demais. Hoje você faz um voo, você pega 5, 6 turbulências, onde dava uma só. É muito mais. E eu sempre fiquei tranquilo, porque eu também acompanho o Lito no Aviões e Música, e ele sempre fala, a turbulência não derruba. O último que disse que a natureza... não faz estragos, foi o comandante do Titanic, mas afundou já.
Ele falou, o Titanic é inafundável, e afundou. Então o Lito talvez esteja muito preocupado com o livro dele, Voe, perca o medo de voar, então ele fala, então, entendeu? Talvez ele está mais preocupado em vender o livro do que... Porque eu vou tranquilo pensando nele. Ele falou, se o Lito falou, então não tem perigo. Bom, não é bem assim, né? Eu sou mais realista nesse ponto. É possível, sim. E quando não, pode acontecer um erro operacional diante de uma turbulência que vem na frente. Vamos lembrar do voo da Air France, né? Esse é lendário, porque os caras não se prepararam antes do tempo para fazer o desvio da turbulência e foi aquela tragédia, né? E sabe o que aconteceu, minha gente, do que o comando e do que o nosso perito aqui, o Daniel, está falando? Daquele acidente, o que resultaram de medidas que a aviação tomou no mundo inteiro, os pilotos ficaram sabendo tudo o que aconteceu para evitar que nunca mais aconteça aqui. Isso que eu acho bonito na aviação, sabe, o Daniel? A investigação ela é feita, apura-se os fatores e é emitido depois, no final, no relatório, recomendações para que esses acidentes não se repitam pelos mesmos fatores. Entendeu? Já pensou se nos acidentes de carro, as indústrias de carros, por exemplo, ou, enfim, aconteceu um acidente com um carro lá numa circunstância tal. Se eu, você, todo mundo como motorista soubéssemos como foi, e se vier a acontecer uma situação daquela, eu já sei o que eu não devo fazer, por exemplo. Olha que beleza que seria. Exatamente isso. Né? Poxa vida, foi muito bom falar com você, Daniel, né? Vamos aguardar, então, essa preliminar, que tudo seja apurado aí devidamente, mas pela sua gentileza e em dividir com os ouvintes o seu conhecimento diante de um assunto em que a maioria quase que absoluta é leiga, é muito bom ter como influencer alguém que entenda como o senhor e não influencer de internet, né? Eu fico à disposição e saindo desse relatório a gente pode emitir aí um parecer sobre ele. Sempre à disposição. Muito obrigado pela oportunidade. Nós é que agradecemos e muito.